Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Podvindecast da Igreja Cristã Vinde. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Elizabeth Broglio, é isso? Exato. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sou o Bira. Tiago. E a doutora Elizabeth Broglio. Mas antes, um lembrete, nós estamos aqui no YouTube e em todas as redes sociais. Gostaria que você estivesse com a gente compartilhando, dando um like e se inscrevendo no nosso canal, legal? Vamos orar então para Deus nos abençoar no nosso mais um evento do nosso programa? Senhor, nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui, acalma os nossos corações, tranquiliza, traz a paz que tanto necessitamos, ó Deus, nesse momento tão difícil que estamos vivendo no nosso país. Tem misericórdia de nós, livra-nos do mal, ó Deus, não deixe cair em tentação, guarda os teus servos, protege, ó Pai, cada um, e ajuda-nos, ó Deus, aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, que seja uma bênção para todas aquelas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, para todos aqueles que estão conosco aqui, ó Deus. Oramos humildemente, pedimos perdão pelos nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos, como de praxe, fazer um devocional, ler um pouquinho da palavra, porque a intenção nossa aqui, além de tudo, né? A nossa intenção aqui primária é levar o Evangelho a toda criatura. E um breve devocional aqui que eu queria dizer, está lá em Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19. Ele diz assim: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Parece, não foi o que nós dizemos, o que a gente conversou aqui, mas coincidiu de ser esse texto aqui. E o que eu queria falar um pouquinho é que Jesus, ele abre então o rolo do profeta Isaías, né, na sinagoga, e ele declara essas palavras aqui, dessa profecia. E essa profecia se cumpre em Jesus. Mas, diferentemente do que as pessoas estavam buscando naquela época, que era uma libertação física dos domínios dos romanos, Jesus diz que ele vem para evangelizar os pobres, ele vem para libertar os cativos do cativeiro do pecado. Ele enviou-me em proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Ele veio tirar as vendas dos cegos para que pudessem ver espiritualmente todas as coisas. Para pôr em liberdade os oprimidos, ou seja, para dar liberdade àqueles que eram oprimidos por Satanás e seus demônios, eram oprimidos por uma opressão espiritual. Então, Jesus vem para isso. Ele não veio para guerrear contra os romanos, mas ele veio para dar liberdade aos cativos. O cativeiro que o próprio pecado do nosso coração aprisionou o nosso coração. Exato. E no finalzinho desse versículo, ele vai dizer o seguinte: apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui é interessante que nesse ano que Jesus diz é o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Nada mais do que perdoar dívidas. Então Jesus vem para perdoar a nossa dívida, ou melhor, para pagar a nossa dívida e Deus assim poder nos perdoar. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui é que muita gente às vezes esquece de que para haver perdão de Deus, a justiça dele primeiro precisou ser saciada. Sim. Então, não haveria como Jesus perdoar o humano, perdoar o homem, se primeiro a justiça dele não tivesse sido saciada. Então, Jesus morreu na cruz para que nós então pudéssemos ser perdoados. O ano aceitável do Senhor, né? Então, pequeno devocional. E é interessante que você trabalha com obra missionária, né, Sim. doutora Elizabeth? E todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários, porque todos nós devemos levar a palavra do Senhor. Nós devemos seguir os passos de Jesus. É cumprir a missão. Exatamente. Sim. Se Jesus saiu para evangelizar os pobres, se ele enviou para proclamar libertação aos cativos, nós devemos então fazer as mesmas coisas, porque
nós devemos seguir os seus passos, as suas pisaduras. Então, breve devocional, para que a gente possa, então, adentrar a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui. Permite só um muito obrigado. comentário. Claro, fica à vontade. Quando diz assim que ele veio para livrar quem? Os pobres? pobres, os cativos Sim. e os cegos. Quando falam que são os pobres, a maioria pensam que são os pobres financeiramente. Sim, Quer dizer, logo vem nessa alusiva. sim, Não, todos nós somos pobres, sim. porque carecemos da graça do Senhor. Mateus capítulo 5 diz: pobres são os Exatamente. de espíritos, né? Aqueles que Isso. choram, aqueles que são humilhados, são os pobres. Ele não pôs aí que a todos, mas ele veio para Sim, todos. Sim, E esse pobre, realmente, é isso que as pessoas precisam compreender. Quer dizer, não é o aspecto financeiro. É justamente o pobre de espírito, aquele que não buscou a graça e que não está consegue. debaixo da redenção. Carente da graça de Deus, né? Carente, completamente. E todos nós somos, né? Como Somos, diz em com Romanos, né? certeza. Todos carecem da Somos. glória de Deus. É isso. A cada dia, a cada manhã e a cada anoitecer. A própria Bíblia fala que o mundo já está condenado em João capítulo 3. Isso. Caso do maligno. O mundo já está condenado, aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Mas a todo aquele que crê, recebe. Recebe. A vida Isso. eterna. E recebe em abundância. Amém, é isso. Amém. Exatamente isso. Amém. Vamos ver da biografia da doutora Elizabeth. Ela é advogada, Sou. né? Diretora jurídica do Ciesp, Fiesp, líder do departamento jurídico da Fiesp, conselheira federal do INSS e presidente de apoio jurídico dos departamentos jurídicos pela OAB, Exato. né? Entre outros. No ambiente da Igreja, Elizabeth é orientadora do curso Finanças à Luz da Bíblia e trabalha com o projeto Lídia, da Missão Até. A Missão Até é a Associação Transcultural Evangélica, né? Exato. Para apoiar missionários no campo. Nasceu em São Paulo, hoje é cidadã jundiaiense, Exato. né? Mora em Jundiaí, é viúva, Muito orgulho. mãe de 4 filhos e avó de 4 netos. Exato. Eu até foi permita-se uma bem- Não, permita uma foi brincadeira. curto, né? Porque eu digo que eu tenho realmente 4 netos, isso é verdadeiro. Meu neto acabou de casar-se e ela olha e diz assim, peraí, mas eu sou sua neta, quer dizer, então agora eu tenho 5 netos. Opa, então. São 2 netas e Vamos 3 corrigir. netos, quer dizer, o- não, o mas não casou, foi erro então. seu. Tá certo. Não foi erro seu. Ah, tá. A questão é que ela diz, peraí, eu sou sua neta. Tá Mesmo certo. que, É igual como é meu- americana, né? Uhum. Meu pai fala que ela é mais filha dele do que eu sou filho. Seria A minha granddaughter, esposa. não, Sim, né? in-law, mas é minha neta. Legal. Você vê. Está bem abreviado, né? A biografia. Mas, assim, Elizabeth, você escolheu essa profissão, né, que a gente sabe que alguns, eles acabam rejeitando os cristãos. Sim, Rejeitam a profissão de advocacia e tudo mais, eles temem essa profissão, principalmente os advogados criminalistas, vamos dizer assim. não é minha área. Que não é a sua área. Não. Ao longo desses anos, você chegou a enfrentar algum tipo de oposição ou dificuldade para viver os padrões bíblicos na sua profissão? Sinceramente, não. Eu não tive esse tipo de percalços, porque sempre eu fui muito posicionada, muito clara quanto a isso. Tanto que eu recordo quando eu passei, como se diz, já terminei todo o meu curso, quer dizer, Sim. antes mesmo de terminar o ano letivo, eu já estava com todas as minhas notas fechadas. Mas eu recordo que eu orei e jejuei e dizia, Senhor, eu escolhi isso porque realmente já vem de eu venho já de uma linhagem de advogados desde o meu bisavô. E sempre foi uma área que eu sempre gostei muito. Não tenho aquele quesito de dizer, eu quero a advocacia, eu quero a área jurídica por fins sociais, qualquer coisa. Não, a minha abrangência é muito maior do que isso. Respeito, pratiquei com um voto que eu fiz ao Senhor durante muitos anos para a Defensoria Pública e cumpri até o dobro daquilo que eu havia me comprometido, mas o meu trabalho é realmente outro, completamente outro, diferenciado ao que deve ser se desenvolvido. Mas, desde o início, eu sempre fui muito clara na questão de comportamento.
lei, ela é muito clara. E tem um detalhe. Se você fizer uma análise, a lei começa aqui. Está Sim, aqui. com certeza. Quer dizer, 80%, vamos dizer assim, um inventário ou questão de herança, você tem vai aqui. encontrar aqui, A sim, questão de leis e princípios e valores estão aqui. Sim. E todos sempre souberam. Eu nunca escondi realmente quem eu sou quanto a isso. Legal. E dizer assim, peraí, você terá que fazer algum desvio? Não. Sabe? Ou é sim, sim, ou é não, não. Nunca precisou. Nunca Você foi nunca preciso. ficou diante de uma situação que pudesse, talvez, ali, você ter que decidir entre você perder alguma coisa por conta do cristianismo, da sua fé? Teve alguma vez, em algum momento? Não, nunca teve, porque minha área é dentro do tributário, dentro do empresarial e dentro da área civil. É muito bem traçado a lei. Quer dizer, e eu trabalho... Não tem como fugir, né? Não tem. E tem um detalhe. Como normalmente, quando a questão do tributário que envolve valores, e normalmente eu trabalho com empresários que têm dívidas assustadoras com o Estado. Quando eu digo Estado, na abrangência maior. E isto fica muito bem claro, porque como eu tenho a habilidade de fazer os cálculos, quer dizer, eles sabem, por exemplo, pelo contador, que as dívidas são X, não? Existe realmente, dentro da própria lei, o benefício de que você possa ser, dentro de tudo isso, gozar de alguns direitos. Sim. Então, realmente, aí que está o meu trabalho, de trazer à luz aquilo que é necessário. Então, são as questões das negociações. E mesmo dentro das negociações, você pode realmente trabalhar de forma correta. Não há necessidade de falcatrua, não há necessidade da corrupção e nem necessidade de você se vender. Sim, só para resumir, você apenas clareia aquilo que já está pré-determinado, né? Aquilo que está pré-determinado. E como que a sua fé, assim, ela influencia de alguma forma o seu trabalho, aquilo que você faz, o seu estilo de trabalhar? Sim. Você pode dar algum exemplo? Primeiro, o que eu vejo, pode ser até para muitos isso uma retórica, mas a própria busca de clientes futuros para dentro do nosso escritório, normalmente são pessoas que já têm uma lisura. Eu verdadeiramente, em todos esses anos, eu acabei de fazer 73 anos, nunca vi alguém que tivesse comportamentos que viesse a ter o jeitinho brasileiro, falar, já parou aqui, viesse nos procurar, porque sabia que era não mesmo, entende? E tenho a felicidade de trabalhar com pessoas que têm esses mesmos princípios. Então, quer dizer, isso é a muito maioria bom, né? dos nossos clientes, a maioria são cristãos, a maioria. Que legal. E eles enfrentam, às vezes, situações por desconhecimento. Eu digo assim... É complexo o sistema jurídico, né? Ele é complexo, né? Então, às vezes, as pessoas acabam não estando totalmente familiarizadas, não por má vontade, nem por má fé, mas porque simplesmente é um sistema complexo, né? É porque o sistema jurídico, por exemplo, como no caso, vamos citar no caso de uma empresa, ela não está ligada só na área jurídica. Ela está ligada no financeiro, a questão da gestão, a questão de vários itens que depois, na finalização, quando você faz todo o agregar, automaticamente, a finalização, se bem dizer, é jurídica. Porque se você for analisar, mas eu tenho uma questão de um empréstimo. Tá? Você fará um empréstimo, quem que irá analisar para você? É o contador e o advogado. Porque aquele contrato pode ser tão abusivo que irá levar você até a falência. Pode não parecer, mas sim. Ou uma recuperação judicial, alguma coisa assim. Então, quer dizer, eu não trabalho com criminal, mas trabalho com criminal tributário, que é algo bem diferenciado. Fiscal, né? Sim, é o crime fiscal. Mas já ocorreu de nós termos clientes que tiveram uns percalços dentro da empresa que teve que ser algemado esses funcionários. Foi coisa muito grave até. Mas esse daí acho que é o segundo ou terceiro caso que tivemos. Não mais do que isso. Não houve necessidade disso. Mas uma coisa que eu sempre amei, e eu faço isso todos esses anos desde menina. Existe uma passagem no Velho Testamento que diz assim: preparai os cavalos para a batalha, que eu sou o Senhor
dos exércitos que voam à frente. E tem tradução que diz: prepare os cavalos para a batalha, e eu sou o Senhor que vou à frente. De uma forma ou de outra, ele é o Senhor e ele vai à frente. Então, esse é o meu clamor: Senhor, vá à frente. Me mostra o caminho. Inclusive, né, tá lembrando do versículo de Mateus, capítulo 10, versículo 16, fala assim, ó, sejam prudentes como a serpente, E né, astutos. simples como a pomba, né? Então, astutos como a serpente e sem a malícia como as pombas. Esse versículo é algo que a senhora já vivenciou no trabalho? Sim, muitas vezes. E você tem que estar... e completando neste versículo, aqui mesmo diz assim, Jesus, cuidado com as raposinhas. Porque às vezes a coisa parece ser tão brilhante ou tão maravilhoso e você vê que Astúcia. realmente é exato. Aí você vê que há um outro lado. Quer dizer, você tem que estar sempre em alerta? Tem que estar. Mas toda a vida tem que ser assim. Toda área, né? É. Toda... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Todo ele caiu por profissional. ser inocente. Não, ele caiu porque ele é orgulhoso. Ele não prestou atenção, porque teve que estar. E você tem que estar sempre com grupos de conselheiros para o seu trabalho. Não é assim, só porque você é advogado. Não, peraí, você não é. Você está como? Você está compreendendo? Quer dizer, você tem que ter um embasamento e tem que ter humildade quanto a isso. Sim. Eu sou o senhor. E na área jurídica, a arrogância, o ego, é o que predomina muito. Você tem que tomar muito cuidado quanto a isso. A gente costuma ouvir sempre de que os advogados são... Gira muito dinheiro. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Só para o versículo que você disse em Provérbios 21, 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Exato. Exatamente. E veja, você já está com uma outra tradução que já diz assim, que dá a vitória. Compreende? Sim. E eu recordo que quando eu estava me preparando para fazer o exame da ordem, e era bastante intenso. Não era, hoje dizem que é difícil, mas não passava-se por bancas como nós passávamos. E eu recordo que eu disse, Senhor, isso realmente está debaixo da tua unção? Desde a época você já... E eu recordo que até era um dia muito buscava frio Deus, até, né? Orientação. Era um dia muito frio. E nisso eu abri a Bíblia e eu estava muito angustiada. E quando eu abri, ali dizia que Jesus era quê? O Senhor era o quê? O advogado, entre todos os outros. Mas aquilo realçou e ressaltou de uma tal forma que eu Ele disse, usa a então eu figura estarei. do advogado. E eu sempre fui muito coligada dentro do tributário com a questão das igrejas. E quando eu abri minha prova, o que era? A questão dos impostos coligados. Tudo a igreja. Estava certo. Então, quer dizer, eu me tranquilizei. E até hoje, Legal. isto não me traz, assim, nenhum mal-estar. Sim. Porque eu sei a quem eu oferto o meu trabalho e a quem realmente me abençoa. É incrível isso que você faz de conciliar o ramo do direito, né, com as coisas de Deus. Amém. Eu acho maravilhoso, porque, igual você disse, né, é um meio que gira muito dinheiro, Muito. é um meio que tem as suas Complicado de complicações e tudo E mais. muito ego. Exatamente. E Muito você ego. trazer essa questão do Espírito Santo, a questão de Deus, da sua fé ali no meio em que você vive, isso aí é pra uma guerreira mesmo, né? Eu Sim, amaria só- poder trabalhar num escritório. Eu vou usar nomes aqui porque é possível e eles são visíveis, como tipo Pinheiro Neto. Pinheiro Neto, famoso em São Paulo. Hoje ele já não é mais o primeiro. Tem o Nelson Williams, que está realmente como o primeiro dentro desse ranking jurídico da advocacia. Mas aí você tem essa questão desse quesito. Ah, é? Não. Aham. Quer dizer, são Eu- grandes empresas. Eu confesso que uma vez eu tive a oportunidade de trabalhar no Pinheiro Neto. Eu acho maravilhoso. Só que, como era em São Paulo, a minha mãe havia conseguido, né? Como era em São Paulo, eu acabei não querendo. Então, não trabalhei. Mas eu fiz 5 anos de direito. Então Mas você eu acho que conhece não- bem esse universo, você sabe do que eu estou falando. Sim, Isso é muito bom. Um pouquinho, né? Um pouquinho só. Mas assim, eu acabei, né, saindo um pouco desse universo mesmo. Mas Era eu um entendo o que sonho você diz. intenso,
Ali, realmente, por exemplo, como Pinheiro, o caso né? Pinheiro é Pinheiro. E ser uma advogada do Pinheiro Minha mãe ficou brava é comigo. outro patamar. Outro padrão, Coisa né? rara quando se consegue adentrar. Então tá o cara certo aqui hoje, hein? Tiagão, sem Eu estou querer, tendo o prazer de ou por compartilhar querer, a né? mesa com um pedaço de um sonho que... Não, imagina. Mas aí eu fiz uma análise daquilo que seria conveniente no momento. E na vida, na jornada. Ainda mais depois que você tem família, Sim. tem uma série de coisas. Então, quer dizer, você tem que pesar. Sim. Você tem que analisar. Eu particularmente dou graças a Deus, porque o meu não, na época, me levou para outros caminhos. Ok. Então, eu acho que foi Deus também que encaminhou as Amém. coisas. Não vai saber o que iria acontecer depois, né? Mas, doutora Não Elizabeth... vamos cogitar. Não vamos. Não, Deixa não é pra lá. necessário. Conjecturar Não sei, é necessário. Não é necessário. bola pra frente. Mas, doutora, assim, você se recorda alguma ocasião que você viu o agir de Deus mesmo ali, de uma forma especial? Algum testemunho da senhora que a senhora gostaria de compartilhar nessa questão da sua fé e o agir de Deus ali no seu trabalho? É que eu não posso, devido ao sigilo e confidencialidade existente, isso realmente não tem... Não precisa citar nomes. Não né? posso Fica também. tranquila. E mesmo que fosse feito esse pedido, eu realmente iria dizer-lhe que não Sim. há permissão. Mas já teve vários casos onde você vê que aquilo teve realmente uma consequência e sequência de atos e trabalho onde a presença de Deus era muito forte. E, por exemplo, a atitude que nós tomamos assim dentro das decisões, que tudo é muito planilhado, quando estávamos à mesa, de fazermos assim, sabe, se sentir, não, muda isto. E era justamente essa mudança que era necessária. Ou então, como ocorreu uma vez, de você olhar e dizer, peraí, tem alguma coisa que está estranha aqui. Alguma coisa. E você baixar e dizer, Senhor, mostra o que seja. E nisso você escutar alguém conversando próximo. E era uma conversa que, na hora eu virei para o meu sócio e disse assim, cuidado com isso, 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 isso. Ele falou, você está brincando? Eu falei, não, eu acabei de ouvir isso. E foi justamente, se nós não tivéssemos, como se diz, naquele momento, recebido este som, Essa mensagem. Que coisa, não. E Que tanto Deus usa pessoas, né? Para trazer essas... era realmente a respostas pra presença gente. maligna que estava à mesa. Que coisa, Era maligno. Foi algo assim E vocês tiveram assustador. e Deus deu a percepção Foi. das coisas. A Puxa. percepção. Ele deu a percepção e o discernimento naquele momento para que nós dois Isso. ali que estávamos trabalhando tivéssemos. Então, imediatamente, nós já pudemos fazer uma alteração e essa alteração trouxe grandes êxitos ao nosso cliente e trouxe à empresa dele e a nós também como advogados. Fomos honrados ali. Você Entende? vê, que interessante que é, né? Num ambiente nada propício, Deus está ali fazendo, movendo e abençoando a vida Dos né, cristãos, de né? vocês. Dos servos de Deus. E dentro disso, quando eu estava na defensoria, eu recordo, porque vinham pessoas normalmente são baixíssimas a renda e situações bastante complexas e graves. E veio uma senhora, uma jovem mulher, né, talvez de 30 e poucos anos, com 40 anos, mas aquela tipo de moça que casou-se com 15 anos e já teve filhos. E com isso, ela tinha sido processada pelos 4 filhos que queriam que ela vendesse a casa para gozar da herança. E a casa era uma casa simples, era uma casa muito simples, quer dizer, um valor bastante irrisório que iria, mas era onde ela iria. E quando eu olhei, alguma coisa me tocou e disse assim, cuide dessa moça, cuide. E viemos a descobrir, conforme você vai fazendo toda a consulta, a análise, que ela tinha um câncer de fígado. Quer dizer, desculpa dizer assim, era só esses jovenzinhos, um de 14, um de 15, e o outro de 17 e o outro de 18.
aguardasse mais um pouco, a mãe faleceria, né? Então, quer dizer, deixasse com que ela pudesse viver, e não foram nem eles que construíram, foi ela, que ela era faxineira. E foi tão maravilhoso o que nós pudemos operar ali naquele trabalho. Além de tudo, ainda ganhamos a causa, que esses filhos não puderam tomar posse. E eles, o mais velho, de 18, que estava representando todos. E essa mãe ainda sobreviveu. O que deveria ser o que deveria ir junto à mãe, né? É. E ela sobreviveu 10 anos. Amém. 10 anos. Quer dizer, então, Bênção, né? o Senhor estendeu a vida daquela É. moça com dignidade. Amém. Então, eu estou só dizendo isso, mas há outros casos maravilhosos, mas a presença do Senhor, Eu acho- ele é muito palpável. A gente, Ele é doutora, visível. a gente pode dizer que acho que Deus permite que a senhora e os seus sócios possam ver essas coisas assim agindo, esse agir de Deus, porque eu acho que é isso que também que dá um gás, né? Um Sim. combustível para vocês continuarem e não desistirem no meio do caminho. E hoje, o que eu tenho percebido e visto também, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que os jovens estão voltando para o Senhor. Sim. E está havendo um reavivar tão Mover, né? lindo, principalmente na área do direito. Justamente É este mesmo? ego está sendo entregue no altar. Nossa, os meus E colegas de faculdade, só Deus na causa. Mas creia, talvez Tá vendo? tenha sido você o instrumento para a oração porque de eu também- cobertura. eu confesso que também eu, na época da faculdade, era só Deus na causa. E eu estou aqui hoje, né? Então eu Você está acho- vendo, confesso, tá vendo como a misericórdia eu do acho que Senhor? Só pela acho que eu sou misericórdia. um desses jovens, né? Que acabou sendo... Acho que é o assembleano que diz, né? Só Deus na causa, né? Só Deus Então, na causa. presente seja. Aproveitando esse gancho, né, da advocacia, né, que conselho a senhora daria para um cristão que quer entrar na advocacia? E mais uma. Essa é uma- E o que levou a senhora a escolher essa profissão? Como eu disse, eu vou lhe responder de trás para frente. O que me fez escolher foi justamente pela linhagem que eu já tenho de família. Tá. E eu sempre amei muito, eu sempre admirei a questão do fórum, da corte em si. Uhum. E eu já tive privilégio de não só atuar no Brasil, quanto principalmente Estados Unidos e Washington. Quer dizer, são coisas completamente diferentes. E isso me encanta. Eu amo esse tipo de desafio. Primeiro, eu gosto de desafio. Uhum. Quer dizer, você quer alguém que goste de desafio, você está olhando para a própria, né? E tanto que só o fato de estar com 73 anos e ainda a mil... Advogando. É isso aí. Eu acabei de sair de uma reunião fortíssima com o subsecretário do Palácio do Governo. Quer dizer, só pedi, nossa, eu chegaria atrasada. Só 3 minutos, tá vendo? Então, agora Tranquilo. o que levou-me foi isso, né? Esse gostar, desse amar que já A própria família, vem né, já isto. tem essa... E o conselho que eu daria, primeiro, que ele tenha realmente um bom embasamento. Porque eu parto do princípio que se você não tiver alicerçado dentro da palavra, na palavra, Princípios com a e palavra, valores, né? o ecossistema te corrompe. Uhum. E não andar sozinho. Eu creio que a família realmente tem um grande papel nisso. E as pessoas com quem você esteja envolto. Sim. Porque, senão, você será contaminado. Descamba, né? E além de descambar, ainda bem que tem um descaminho, né? Dentro É. da própria área jurídica. Sim. Mas além de você ter esta mudança, você se destruirá. Então, quer dizer, o que você realmente quer? E Provérbios, como citou, você trouxe, essa reunião de conselheiro é muito importante. Por isso a importância, onde que você está, qual igreja você está, quem é teu pastor, quem são seus pais junto nesse contexto, quem são seus amigos. Esses valores e princípios são muito importantes, Sim. muito. Então, quer dizer, esses jovens precisam muito da cobertura. E não é só na área jurídica, na área médica. Quer dizer, onde Todas as existe áreas. a facilidade de você estar Moldado. está manuseando medicamentos. Ok. E medicamentos de alta relevância entre esse contexto todo. Se você olhar uma outra profissão, não importa. Você quer dizer, você tem qualquer uma
que você escolher, você tem que estar aqui primeiro. Sim. Se você não tiver esse fortalecimento, eu creio que a sua caminhada, a sua jornada poderá sofrer alguns viés que não é Com válido, certeza. não é bom. Tá aí um projeto, ó, além do projeto Lídia, que você já faz parte, um projeto para jovens advogados cristãos. Olha, Quem amém. sabe, né? Quem sabe? Se o Senhor quer essa Legal, um ferramenta, projeto desse, ó. estou à disposição. Mas dentro dele confirmando, porque senão, aí Tá eu sei que a minha certo. natureza Sim. pode ser muito mais Primeiro forte. confirma, aí. né? Sim, Doutora, aqui pra gente, a gente ficou sabendo que você tem grande paixão pela oração. tenho. Isso é algo que mexe muito com você. Sim. E a gente queria saber um pouquinho de onde que vem esse amor, essa paixão, obviamente pelas escrituras e tudo mais, pela fé, mas que a senhora contasse um pouquinho sobre isso destacar na vida da senhora, essa questão da oração. Volto na família. E eu tenho realmente uma família que sempre teve como base a oração, a palavra e a oração. Eu já venho de uma família que conhece o Senhor já há muitas gerações. E mesmo por causa de um pastor, eles saíram da igreja, mas não saíram da presença de Deus. E menina, eu tenho certeza absoluta que até hoje, bênçãos que eu recebo é da oração de meu avô. E quando eu nasci, meus primos já eram adolescentes. Então, quer dizer, eu fui aquele xodó que chegou, isso faz tanto tempo, a long, long time. Mas teve isso. Uhum. E eu recordo o vovô fazendo oração com a mão imposta à minha cabeça. Todos os dias o vovô realmente orava. E eu recordo dessas orações assim, tanto quanto eu ouço vocês. Então, quer dizer, isso eu fui ensinada com amor. E vejo assim que a caminhada, a jornada, ela se fez muito presente. Então, a oração eu considero um grande ferramental de poder na presença do Senhor. É interessante a questão da oração, né? Porque olha só para você ver, você tem muitas, vamos dizer assim, armas espirituais. Sim. Certo? Sim. E a oração é algo tão singelo, tão pequeno, né, entre aspas, dizendo assim, que você consegue fazer com seus olhos fechados. Sim. Dá um exemplo aqui. Se alguém torturar uma pessoa, arrancar-lhe os olhos, a língua, os ouvidos, as mãos, os pés, e ela fica totalmente impossibilitada, ainda assim ela consegue orar a Deus dentro de si. Então a oração é algo que você pode perder tudo, mas você jamais pode deixar de orar ao Senhor. Isso é algo que não pode acontecer, não tem como. Olha o que Deus faz em relação à oração. É o menor dos instrumentos, mas o mais poderoso dos instrumentos. Se você trouxe agora a minha memória rápida, eu tenho um país que ele abomina cristãos e grandes homens e mulheres, como se diz, era tirado da língua, era tirado uma série de coisas, mas ele era lúcido. De uma forma ou de outra, ele orava. Não tinha problema, ele orava. Aí, o que fizeram? Começaram a fazer estudos e experiências para que a mente fosse danificada. Então, quer dizer, se você tem uma mente enlouquecida, a primeira coisa que você perde é isso. Sim. É uma ligação, é energia. O corpo todo é energia. O que nós estamos fazendo aqui é uma energia. Isso a física quântica já comprova. A neurociência também. E a própria Bíblia também diz isso. Então, quer dizer, mesmo aí você me faz lembrar de Daniel. Eu posso perder tudo. Eu posso perder pai, mãe, como se diz, não está dessa forma transcrita. A nação, posso perder até mesmo a minha casa, a minha cidade, qualquer coisa. Mas eu sei a quem eu creio, eu sei a quem eu sirvo. Entende? Sim. E ele, mesmo tendo questão do decreto, né? 30 dias sem orar, né? Só para o rei vou. Não, peraí, eu sei a quem eu oro. Sim. Tanto que o próprio rei, ele passa a noite acordado, clamando, quer dizer, clamando para que aquele Deus de Daniel possa realmente livrá-lo. Eu tenho até vamos dizer assim, eu acho que inclusive ele nem dormiu aquela noite. Não, diz a palavra que ele não dormiu. Isso, não, a palavra fala que ele não dormiu, ele passou a noite. Foi o primeiro a aparecer lá na cova. Isso. Verdade. Teu Deus, Daniel,
ele ainda diz o que o teu O Deus que te livre. Quer dizer, e veja, ali é tão curta essa passagem, mas está tão claro Sim. o comportamento desse rei, né? Quer dizer, se aquele menino, que era um príncipe, quer dizer, deixou todas as coisas, mas ele não deixou ao Deus que ele serve. Quer dizer, essa é a grande importância. Testemunho, né? Testemunho. Forte. Muito. E é muito interessante. forte. E de um jovem que tinha a idade de se benzer do que nós temos aqui. Sim. Aqui quase se benzer presente nessa João. sala. Sim. E é interessante que ele ficou uma vida inteira longe da sua pátria. Sim, né? sim, uma vida Ou seja, toda. uma vida inteira em que ele não se corrompeu. Não foi Não. só um pouquinho, um tempo, 1 ano, 2 anos, não. Foi uma vida inteira. Sim. Foi um longo, longo tempo. Sim. Bom, e qual é uma resposta de oração? Não precisa ser propriamente do trabalho, mas de qualquer área, que te marcou assim, que você nunca mais esqueceu? Talvez uma Marcou oração muito. do seu avô, que você nunca mais esqueceu, ou do seu pai, ou de qualquer coisa que você fala assim, essa oração aqui, uma Deus resposta. respondeu e assim, isso é o combustível até hoje da minha alma. Eu vou até citar uma que ocorreu há poucos anos, questão de 2 anos. E meu esposo faleceu em maio de 2019. Ele era um empresário, um homem muito inteligente, muito capaz. Mas em março, você pode ver que antecede a maio, poucos dias antes, eu tive que fechar a empresa dele. Ele estava com 2 cânceres. E do dia que eu fechei foi dia 15 de março. E a empresa estava com dívidas impagáveis. Dívidas assim, uma empresa que foi rica, que foi rentável, que foi próspera, teve um declínio assim, um tempo muito curto. E eu recordo que aquele dia eu tive que demitir os funcionários que tinham 20, 25 anos de casa, homens íntegros, homens trabalhadores. Lá só trabalhavam homens, por causa do tipo do desenvolvimento de trabalho. E foi doloroso ter que demitir aquelas pessoas e eu sabia que eu não podia pagar a rescisão contratual. Eles nunca tiveram um atraso sequer de pagamento, qualquer que seja. Aliás, eles recebiam sempre até antes da data. Mas eu sabia que naquele momento eu estava demitindo aqueles funcionários sem ter condições de pagá-los. E eles, diante de tantos anos na empresa, eles viraram e me disseram: doutora, eu falei, vocês já saem daqui e já vão direto entrar com uma ação contra a empresa. Não, nós não faremos isso. Eu falei, farão, por causa do tempo. E eu não sabia o que eu iria conseguir, como fazer para pagá-los. Eu tinha coisas que eu poderia vender, produzir dinheiro para poder, assim, restituir aquilo que era deles. Nesse interim, maio de 2019, meu esposo falece. E logo seguida nós tivemos o quê? A pandemia. E o meu desespero foi muito grande. Realmente foi... Eu acho que quando você lê... Eu tive o privilégio de estar em Israel, essas coisas todas, e quando você volta, você lê a Bíblia como se lá você estivesse. Mas eu recordo que o meu clamor já não era mais nem clamor. Era algo assim, porque eu pensava... Eu não conseguia entrar no meu quarto, para dormir no meu quarto, porque eu sabia que tinha funcionários. Imagina. Que eu dizia, Senhor, o que ele tem alimento, mesmo sabendo que eles tinham recebido o fundo de garantia que estava todo lá, só não tinham da rescisão, que eles tinham recebido todos os direitos que o próprio governo concede, que já estava tudo pago, que estava ali, e eles poderiam restituir tudo isso. Então, eu sei que durante 8 meses, eles tinham valores que estavam recebendo. Mas já tinha transcorrido, veja, de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, você vê, eram 8 meses que eu tinha certeza que eles teriam dinheiro.
Aí chegou o Natal. E eu disse, Senhor, pela tua misericórdia, como que está? E será que eles conseguiram emprego? Aí veio a pandemia. Que dificultou, né? E eu sei que eu, com a questão da idade, eu fiquei, se bem dizer, 1 ano e meio presa dentro de casa. Presa, fechada mesmo. Só não lacraram as portas, né? Como se diz, minha família. Mas sem poder abrir nem a porta. E muitos começaram a me procurar e eu já estava com... A minha casa eu tenho um escritório que estava todo preparado. Quer dizer, não foi por causa da pandemia, que foi já bem antes que estava preparado. E ocorreu, entretanto, eram horas de trabalho. Eu chegava a trabalhar 30 horas, assim, direto, sem conseguir parar. E os clientes pagavam, fazia negociação por telefone, pagavam, só que eu ainda não podia pagá-los, porque eles entraram com um processo judicial, só que em conjunto, foi a litispendência. Então, o que acontece? Você paga você tem que pagar Para todos. todos, assim. Se eles tivessem separado, todos já teriam recebido, já bem antes. E aí veio um grande valor, que imediatamente eu liguei. E eu sabia que aquele valor que veio veio do alto. Veio do alto. Que coisa, não? Quando eu liguei para cada um, disse, o dinheiro está na conta. E eu tinha dado uma propriedade já como garantia dentro do processo trabalhista, Sim. para que eles ficassem tranquilos. Quer dizer, sim. e o valor era 3 vezes maior dessa propriedade do que tinha. Disso já tranquilizava, né? Já, tanto que o juiz mesmo, eu já fui imediatamente, não era permitido oficial de justiça para me procurar, nenhum bloqueio, nada disso, porque o valor da propriedade era considerado 3 vezes maior do que o valor da rescisão. E era somente da rescisão. E como eles entraram com o sindicato colocou muita coisa. Perdeu 6 vezes. Tudo que eles perderam. E era somente da rescisão. A rescisão realmente, como eu disse, é a rescisão. Aí foi corrigido tudo. E quando eu liguei, a alegria deles era tanta. E até 3 deles ainda disseram, eu tinha certeza que a senhora pagaria. Tinha certeza absoluta que a senhora pagaria. Aí eu perguntei, como vocês passaram? Aí eles citaram uma coisa. Nenhum passou fome. Graças a Deus, todos tiveram alimentos que eles não sabiam nem de onde vinha alimento. Todos tiveram realmente o Natal que chegou assim de abundar a mesa. Né? A resposta aí, a oração. E além de todos, eles ainda conseguiram trabalho, mesmo na pandemia, algum trabalho que eles tinham que deslocar-se. Então, quer dizer, também vinha o sustento. Mas eles diziam que aquilo prosperava de tal forma que... Abençoado, né? Isto. Então, quer dizer, o Senhor ouviu esse clamor. E eu falo que isto foi algo tão profundo, tanto, que das dívidas já está na finalização e as pessoas dizem assim, mas como? Eu falo, Papai do céu. é dele. Amém. É o Senhor absoluto. É Ele. Doutora Elizabeth, a gente gostaria de saber qual é o sonho que a senhora tem, o que a senhora deseja realizar, e assim, uma mensagem final para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. O que a senhora gostaria de dizer nesse momento? É interessante, né? Você dizer assim, qual sonho ainda você tem? Sonho. 73 anos, quer dizer, você já percorreu tanto, alcançou tanto. Tem. Eu creio assim que os sonhos futuros, realmente ainda prosseguir nessa jornada, ainda com força e energia, quanto o Senhor tem me concedido. Poder realmente desenvolver, porque existe algo que eu amo muito, que é justamente essa questão das finanças sob a luz da Bíblia. E eu tenho observado que muitas famílias estão se destruindo, e famílias cristãs, porque hoje estão mais atentos ao que o vizinho ou o amigo está dizendo. Eu preciso ter um carro potente, de tal marca, novo. Eu preciso ter uma casa que tem uma porta de 5 metros e pouco de altura. Aí você olha e fala assim, como estão essas finanças? Quer dizer, qual é o princípio daqui que você esqueceu?
foi principalmente da obediência, do estar aqui. E isto eu falo que a carreira jurídica, graças a Deus, prossegue. Mas cada vez mais eu tenho estudado muito e estou realmente me aperfeiçoando, que eu quero chegar até o doutorado dentro da neurociência, justamente para isso, para as finanças, porque eu observo casais jovens com filhos pequenos se perdendo. Aí você fala, mas e os mais velhos? Também, porque os mais velhos, mais novos estão se endividando e estão arrastando os mais velhos para arcar Pai, com, mãe, né? com aquelas despesas. E está bastante complexo. Por isso que eu falo, este olhar tem que haver no conjunto. Sim. E a igreja ainda goza de uma grande necessidade de voltar a ter esse papel. Sim. De ser um condutor de reestruturação familiar. Sim, em todos os aspectos. Sim. Né? Com todos. certeza. É necessário, porque o chamado externo do mundo está muito forte. Muito, muito forte. Isso tem sido doloroso de ver. Né? Tá. A palavra está se confirmando, infelizmente. Com certeza. Mas quem tem uma lanterna, pelo menos, seja, no mínimo, o condutor daquela luz. Sim, para dissipar as trevas. Né? Eu não sou superior a ninguém, nem a nada. Mas eu ainda tenho dito, Senhor, se este é um dos propósitos, eu quero aprender e obedecer. Entende? Amém. Então, muito obrigado, então, pela sua participação. Obrigada. Foi um prazer ter a senhora aqui Um com a prazer gente. todo. Igualmente. Muito bom. Muito Um prazer bom. também ter você com a gente aqui. Divulgue isso também nas suas redes sociais. E, se Deus quiser, estaremos no próximo episódio. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Deus abençoe. Nos abençoe em nome de Jesus. Isso Gratidão. aí.